Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Que fala aqui com vocês, é o Magui. E bem, é o seguinte, estou aqui na companhia do Digníssimo Doutor G, e vamos dar aqui algumas opiniões e comentários relacionados aí, mais uma vez, sobre questões, né, de pirataria, jogos e tal. Porque o que que acontece? Essas questões aí de pirataria, sempre quando tem, né, um determinado tipo de site que acaba sendo descoberto, uma violação que ele está cometendo em determinado tipo de país, eles sofrem, né, o bloqueio normal. Isso daí acontece quase sempre, né? Um site que está sendo ali, tem a sua atividade em determinado tipo de país, o bloqueio eventualmente acontece. E para de vários tipos de países, tem leis, tem regras diferentes, tem uma legislação diferente para cada tipo de país funciona de maneira diferente. Aqui no Brasil, a gente tem várias questões que são abordadas para sites piratas e tal, e a gente deixa isso daí para um outro vídeo. E o que que acontece? Recentemente, lá na Europa, mais especificamente, a gente está utilizando aqui uma matéria de base que fez essa pesquisa, que encontrou esses sites na Europa, esses países na Europa, mais específico, que começaram a abordar um bloqueio diferente. Porque o normal seria, não normal entre aspas, né? Porque o normal, o mais básico que esses países fazem, incluindo o Brasil também, em diversas maneiras, diversas situações, é avisar, por exemplo, aqui no Brasil, a Anatel, e a Anatel avisa todos os provedores de internet no Brasil para bloquear determinado tipo de site, determinado tipo de IP. E aí ninguém consegue mais acessar. E vários outros países agem de maneira semelhante. Avisam os provedores de internet, avisam um tipo de Anatel da vida que tem outro site não, em outro país, e esses bloqueios acontecem normalmente. E agora, esses países, mais especificamente, estão utilizando um tipo de bloqueio diferente. Eles estão utilizando agora, focando mais agora em bloqueio a nível de DNS. Então, DNS, como por exemplo o Cloudflare, o Google e o OpenDNS, que é a matéria aqui que a gente vai utilizar de base, fez a pesquisa, que identificou e tal, foi atrás para tentar entender o que estava acontecendo. Então, esses três DNS que foi utilizado aqui de exemplo, a Cloudflare, Google DNS, OpenDNS, sofreram recentemente alegações, né, de avisos das cortes desses países para bloquear determinados tipos de sites, mais especificamente sites piratas voltados a esporte. Então, para você assistir o jogo de futebol, que normalmente eu passaria em um canal de assinatura, eles estavam assistindo bastante de maneira pirata, então focaram bastante nisso lá na Europa, nesses países. E esses três DNS, Cloudflare, Google e OpenDNS, sofreram essas acusações, né? Sofreram essas, não sei se diria cartas, né? Mas foram solicitados pelos governos de determinados países para que bloqueassem a nível de DNS esses sites. Então, fizeram diferente. Não avisaram ali uma Anatel da vida ou as provedoras de internet presentes nesses sites para bloquearem esses sites piratas de esportes. E algumas coisas a gente pode tirar disso, porque pode ser que tenha acontecido o seguinte, pelo menos eu pensei nisso, tendo em base o que já aconteceu aqui no Brasil. Então vamos começar. O que que aconteceu no Brasil? No Brasil a gente teve um caso muito recente, que eu posso utilizar de exemplo, vai estar fresco na cabeça de muita gente, que foi o caso do Twitter X. Teve uma situação onde o governo brasileiro, né, solicitou a Anatel e a Anatel bloqueou no Brasil inteiro o X, o Twitter. E bloqueou, beleza, bloqueou o IP, ninguém mais estava conseguindo acessar em nenhum lugar. E de repentemente, pouco tempo depois, o X ele começou a utilizar os DNS da Cloudflare. E isso é interessante, né? Começou a utilizar os DNS da Cloudflare e do nada, de repentemente do nada, eles voltaram ao ar. O X, o Twitter X, voltou ativa. E aí a Anatel perguntou pela Cloudflare, né, teve várias notícias da época para tentar entender o que estava acontecendo, acusaram também da Cloudflare por ter colaborado com isso, e a Cloudflare falou que simplesmente não, simplesmente era só uma questão de DNS e tal, já era algo programado antes, só fizeram uma mudança, algo assim, né? Eu tô tentando relembrar também na minha cabeça. E voltou a funcionar. E depois eles saíram, né? Foi bloqueado de novo, novamente. Depois desbloquearam a nível do Brasil, né? Depois que acertaram todas as contas entre o X e o governo. E beleza. Por que que eu trouxe isso em mente? Porque eu acho que é isso que também tá acontecendo lá na Europa, para eles estarem focando mais agora em bloqueio a nível de DNS. Porque o que pode estar acontecendo lá na Europa, nesses países que tem bastante pirataria em transmissão pirata de esportes, né, de futebol e outros tipos de esportes? Pode estar acontecendo justamente isso. Esses países estão pedindo para as provedoras de internet ou um órgão, uma entidade responsável por todos eles, para bloquear sites piratas, sites ilegais,
que estão tendo essas atividades ilegais, pedindo para bloquear eles, e beleza, eles bloqueiam, só que pode ser que esses sites, muitas das vezes que estão sediados em outros países, mas oferecem seus serviços mundialmente, ou focado para esse público europeu, trocam DNS. Vão para uma Cloudflare da vida, vão para um Google da vida, vão para um OpenDNS da vida, ou algum DNS de terceiro aí, sediado em algum outro tipo de país, ou que tenha mais privacidade, ou que tenha mais liberdade, por exemplo. E aí, eles voltam a funcionar. Foi bloqueado por esses órgãos governamentais, mas voltaram a funcionar quando trocaram o DNS. Trocaram o DNS para algum mais funcional e burlando, né? Ultrapassando esse bloqueio feito por esses governos. E provavelmente pode ser isso, né? Não dá para ter certeza, não dá para cravar 100% certeza. E aí, agora, os governos perceberam que muitos estão burlando isso daí, pelo menos é o que eu acredito, começaram a focar agora nessas questões de bloqueio a nível de DNS, que é o que o site aqui utilizado fez de base desse vídeo, fez essa matéria, fez essa pesquisa e observou e notou também como esses provedores de DNS reagiu quando os governos pediram para que esses sites fossem bloqueados a nível de DNS, que não é algo tão comum assim. Você pede para hospedagem derrubar aquele site, você pede para provedores de DNS impedir o acesso àquele IP, você pede para impedir acesso e tal, a hospedagem impede com que os arquivos do site venham a ficar online novamente e coisas do tipo. Agora estão focando bastante a nível de bloqueio a nível de DNS. Então é interessante observar isso. E beleza, vamos lá, né? Antes de eu passar a palavra pro Dutra. A matéria aqui que a gente está utilizando de base, na sua pesquisa, observou a maneira como esses três provedores de DNS reagiram. Então a gente começa aqui com o OpenDNS. O OpenDNS ele é muito interessante, como ele reagiu a esses países europeus pedindo para o OpenDNS bloquear determinados tipos de sites piratas, e ele reagiu de uma maneira muito interessante que pode fazer com que ele ganhe mais público. É interessante isso daí, porque olha só, aspas, uma tradução aqui do que vocês estão vendo aí na tela que está em inglês. Então podem haver erros de tradução. Então, aspas. Quando o OpenDNS foi ordenado pela primeira vez para bloquear sites piratas na França, a empresa fez uma simples, mas drástica decisão de deixar o país inteiramente, afetando efetivamente todos os usuários franceses na semana passada. Foi e repetiu, né, a mesma coisa na Bélgica, após uma ordem judicial semelhante. Então olha só que interessante. Na Bélgica e na França, o OpenDNS foi solicitado para bloquear diversos sites piratas e o OpenDNS simplesmente tacou o dane-se, talvez simplesmente falou: não quero, não vou obedecer essas ordens de vocês, não vou bloquear esses sites piratas, e simplesmente fechou as atividades do OpenDNS na França e na Bélgica. É interessante observar isso daí, porque eu tenho certeza que observando essas ações do OpenDNS vai ganhar muito público, vai ganhar muito mais usuários, vai ter muito mais usuário utilizando aí o OpenDNS. Então, sem muito mais enrolação, né, porque a matéria vai, como sempre, todos os vídeos sempre estão no comentário fixado para quem tiver mais interesse para ir atrás sobre. Essa foi a ação do OpenDNS com relação a este caso aqui e provavelmente outras situações. Aí a gente tem aqui agora como a Cloudflare reagiu, a Cloudflare DNS. Então, aspas. Dado o efeito extraterritorial, bem como as diferentes abordagens globais para o bloqueio baseado em DNS, a Cloudflare identificou mecanismos alternativos para cumprir as ordens judiciais relevantes. Até a data, a Cloudflare não bloqueou o conteúdo através do... Opa, calma, deixa eu voltar, tinha um ponto ali aqui, como tá traduzido, tá meio errado, né? Então, voltando. Para cumprir as ordens judiciais relevantes, ponto, até a data de agora, a Cloudflare não bloqueou conteúdo através do Resolver DNS público 1.1.1.1. Escreve a empresa, ou seja, quem não entendeu muito bem, na hora eu não tinha entendido muito bem por conta da tradução, mas o que acontece? A Cloudflare também recebeu, né, essas solicitações por parte de governos para bloquear determinados tipos de sites piratas, e aí o que ela fez não foi recusar, como a OpenDNS fez, né, claro, são empresas diferentes, e a Cloudflare ela obedeceu, só que ela obedeceu de uma maneira um pouco mais transparente, né, digamos assim, que é a forma como o site aqui utiliza de termo, né, para essa situação. Eles agindo de maneira mais transparente. Como vocês estão vendo nesse momento aí no vídeo, eles colocam um texto ali avisando que eles estão obedecendo uma ordem legal para que esse site não seja exibido. Então, em teoria, né, que em tese, a Cloudflare ela não bloqueou o site, ela não bloqueou o site mundialmente, nem nada, não derrubou o site
site, né, por mais que esteja utilizando ou não os DNS da Cloudflare. Então, ela não bloqueou esse site, mas está redirecionando ele e coloca um texto ali dizendo que está obedecendo uma ordem legal. E isso é interessante, porque ao mesmo tempo que ela está tendo que cumprir, né, porque provavelmente tem sede lá, tem escritório e tudo mais, nesses países que solicitaram, e ela foi bem transparente. Estamos obedecendo uma ordem legal. Mas o site não foi bloqueado, o site continua ativo, o site continua online. Ele, só nesses países que solicitaram isso, tem essa mensagem, porque os usuários que vão acessar ali utilizando o DNS da Cloudflare vão ser redirecionados para essa página de erro. E tem essa mensagem. Então isso daí é interessante, né? Interessante que eles foram realmente transparentes com relação a isso, mas ainda assim estão redirecionando, por mais que não tenham bloqueado em si o site. Então usuários que utilizam ali do DNS da Cloudflare vão receber essa mensagem, ou usuários ou provedores de internet que utilizam o DNS da Cloudflare. E aí, por último, temos aqui a Google DNS. E aí, aspas. Depois de executar testes na Bélgica e na França, usando vários domínios bloqueados, fica claro que os sites segmentados não estão mais acessíveis por meio do resolver de DNS público da Google. No entanto, ao contrário da Cloudflare, não há nenhuma notificação. Então, basicamente, bloqueou, só que diferentemente da Cloudflare, não tem uma página bonitinha ali escrevendo que eles estão obedecendo uma ordem legal ou coisa do tipo, ou redirecionando para outro site, ou no caso para aquela página lá, né? Porque o site ali ainda estava ativo. No caso da Google, eles não têm aquela página bonitinha dizendo que eles estão obedecendo uma ordem legal para aquele site não ser exibido. E também o pessoal aqui da matéria fez uma pesquisa ali por procura, né, do IP, e também observaram que o IP não aparece. Então é como se a Google tivesse derrubado aquele site para quem utiliza ali o DNS da Google. Então, diferentemente da Cloudflare, que redireciona os usuários, não derruba por completo aquele IP, a Google aparentemente derrubou por completo aquele IP e não deixa claro que estão obedecendo uma ordem legal, e aí às vezes pode causar confusão para os usuários, achando que é um erro de internet, ou que o DNS está fora do ar, ou coisa do tipo. Então, algumas coisas que podem acabar acontecendo. E tendo isso em mente, aí acaba, cara, que você ouvindo isso, vários usuários vendo isso, lendo a matéria, vão decidir, né, por qual DNS utilizar. Se vai continuar usando da Cloudflare, se vai continuar usando da OpenDNS, se vai continuar usando da Google DNS. E porque provavelmente isso vai se expandir para o resto do mundo inteiro. Muito mais daqui a um tempo. Vamos ver isso daí acontecendo mais nos Estados Unidos, vamos ver isso daí acontecendo mais aqui no Brasil, e de bloqueios a nível de DNS, que provavelmente, na minha visão, tá no meu xismo, eles estão contornando aí bloqueios normais, né, entre aspas, normais, de provedores de internet. Então, provedoras de internet, por exemplo, você está aí usando a sua internet. A sua provedora tem o DNS que ela utiliza, seja da Google, da Cloudflare, da OpenDNS, seja qual DNS ela utiliza. Então, você vai ser afetado independentemente do que você utiliza aí no seu roteador, né? Porque o provedor da sua DNS vai chegar lá, ainda vai ser solicitado e tal, mas às vezes você pode contornar aí utilizando uma VPN. Às vezes não, né? Você consegue sim contornar qualquer tipo de bloqueio, seja de DNS, usando uma VPN. Então, independentemente do DNS que a sua provedora usa, ou que você usa no seu roteador, no seu aparelho, para deixar, né, a sua conexão mais criptografada, mais segura, se houver esse bloqueio, você consegue contornar com uma VPN sem muito problema. E mesmo que você fale, nossa, não estou curtindo esses bloqueios da Google, esses bloqueios da Cloudflare, mas a sua provedora pode estar utilizando nenhum DNS da Cloudflare, uma DNS da Google, ou às vezes nenhum DNS ou um DNS terceirizado. Tanto que por isso que a gente fala, né, é indicado que vocês utilizem DNS criptografados no seu celular, no seu roteador, ou coisa semelhante. Mas, dado esse contexto todo, né, o que você acha que pode acabar acontecendo, Dutra? Qual a sua visão sobre tudo isso daí? Bom, Mago, eu não tenho muito o que acrescentar, já que você disse praticamente tudo, mas uma prática que pode realmente começar a acontecer é ser tudo bloqueado via as DNS, que aí acaba que evita, vamos dizer assim, um fluxo fácil de acesso, vamos dizer assim, que qualquer pessoa consiga quebrar de forma assim, que seja que só bloqueando IP, assim, o cara pode desbloquear e tal. Mas bloquear o DNS, a maioria da galera utiliza os DNS da Google ou até mesmo da Cloudflare. E essa Open aí eu não conhecia particularmente. Então é algo que, querendo ou não, a gente aprende vendo essas matérias e tudo mais. E
cara, ao mesmo tempo que é interessante, é algo que temos que tomar cuidado, vamos dizer assim, já que querendo ou não, você pode perder, vamos dizer assim, um pouco do mercado, mesmo você já não sendo tão grande comparado à Google ou à Cloudflare, já que, querendo ou não, são grandes empresas de nuvem, né? Mas, é como eu disse, tem que ver o que o futuro vai acontecer. Mas é algo que realmente temos que tomar cuidado, porque querendo ou não, o fato de ocorrer a pirataria em si, acontece que é algo ilegal. Então, consequentemente, não vai estar, vamos dizer assim, eles não vão estar infringindo a lei, já que a lei, querendo ou não, está sendo seguida e os caras estavam quebrando uma lei, né? Então teria que ser seguida de qualquer forma. É aquela. Nós podemos até questionar algumas leis, mas é complicado, porque querendo ou não tá na lei, então teria que ser seguido e, tipo, as leis, elas podem ser questionadas, mas porque pode ocorrer alterações, mas até então, se ela não mudar, a gente tem que seguir. Assim como aqui no Brasil, ou até mesmo nos outros países. E bom, como a empresa preferiu se sair da negócio, então ela não tem uma obrigação legal, vamos dizer assim, de atuar no país, a não ser que, claro, ela esteja dentro de formas levando coisa para aquele país. Aí sim, ela teria que ter uma forma legal de ser contratada, né? Mesmo não precisando, não sei como é lá nesses países da Bélgica e da Itália. Itália foi a França que você falou, não lembro agora. Que vai ter que ser tratado com esse negócio. Então a gente tem que ver esses pontos. E perante a parte do DNS ser facilmente ser barrado não, mas sim driblar, né, o bloqueio, sim, é possível. E cara, tanta gente que tava comentando coisas mesmo quando tava bloqueado aqui, então, tipo, possível é só questão de o cara querer fazer e ele querer não fazer o negócio. Mas o que a Cloudflare fez, eu acho legal, eu recomendaria, né, para todas as empresas. Pô, ó, tá sendo bloqueada aqui porque querendo, a gente não tá deixando mostrar porque ela tá bloqueado. Beleza, seria muito bom, porque, por exemplo, como tu mesmo disse, o cara pode pensar que tá sem internet ou coisa do tipo, ou ele vai ter que pesquisar para saber se o site ainda tá fora do ar, se não tá. Então, o próprio DNS já avisar que ele teve um bloqueio é muito mais prático do que a pessoa acreditar em N fatores ou até mesmo levantar uma teoria da conspiração, vamos dizer assim. Mas vamos ver o que o futuro dirá sobre os demais, já que isso aí provavelmente vai se tornar uma prática, ser bloqueado direto no DNS para não ter dor de cabeça, né? E tentar bloquear IP, e o cara troca o IP do servidor e tal. Então é mais fácil realmente bloquear o DNS que aponta para aquele IP. Que aí, se o cara tentar trocar o IP, o, o negócio já vai bloquear do mesmo jeito, porque tá bloqueado lá, não necessariamente no IP. Isso daí, cara. Foi até interessante você ter falado de você realmente não conhecer, né, a OpenDNS, mas ela realmente é bem conhecida, principalmente pela galera lá de fora. E que nem eu falei, é, essa ação da OpenDNS de não obedecer essas ações feitas pelos governos e simplesmente falar não quero, não vou fazer e sair do país, mostra que pelo menos ela tem uma característica que muitos usuários vão gostar, né? E a OpenDNS ela tem várias localizações, né? Vários servidores e vários usuários pelo mundo inteiro. E certamente vai crescer mais agora com isso daí, né? Porque por mais que nem o Dutra comentou, seja coisas que são ilegais, né? De não obedecer, né? Tem que acatar essa ordem por conta da lei. Mas beleza, fechou o escritório, fechou a sede nesses países, aí já não tem muito o que fazer também. Porque é diferentemente de, por exemplo, o X fechou o escritório aqui no Brasil para não obedecer às ordens do governo. E mesmo assim, o site ainda ficou bloqueado para nós,
mesmo não tendo mais escritório aqui, né, mesmo eles não obedecerem e tal, mas a gente ainda não conseguia acessar o Hexa. Com o DNS é diferente, não tem o que você fazer, poxa. Vai bloquear o DNS para ser inutilizado, aí não tem como. Porque o DNS é provido de fora, né? Não tem como você fazer um firewall para bloquear aquele DNS específico de uma certa maneira. Bom, tem até que tem, né? Mas é mais complicado do que muitos possam imaginar. Tanto que tem vários países que têm diversos bloqueios, mas as pessoas, né, o povo, ainda continua usando o VPN tranquilamente, por exemplo, para acessar esses conteúdos bloqueados, porque é impossível impedir uma VPN de funcionar. Não tem como. Tem que fazer. Principalmente se for P2P. Mas enfim, né? São coisas que nem o Dutra comentou aí. A gente vai ter que esperar para ver o desenrolar dessa história e que certamente vai vir aqui pro Brasil esses bloqueios aí a nível de DNS. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua audiência e até a próxima.